a gente tinha esse elemento e a gente achava que tudo fazia parte, porque fazia parte de uma inovação de linguagem. O MBL inovou muito em linguagem política, a ponto de, eternamente, os bolsões estarem imitando coisas que a gente inventou 8 anos atrás. Esse negócio de ir com um vídeo numa faculdade, a gente fez isso no Brasil, a gente começou isso no Brasil. Agora estão os caçando até hoje. Estamos libertando. O problema é que a gente percebeu que isso não funciona. Isso é estéril. E não é que a gente perdeu energia. Eu estou rodando o Brasil de carro, estou indo 10 mil compromissos. Porque, por exemplo, eu sou um pouquinho mais velho que vocês. A impressão que às vezes dava, eu falava, pô, é só molecagem. Né? Não queria realmente discutir país, discutir inovação, melhorias, vamos mudar tudo. Mas a real é que a gente deixou dessa impressão estar certo. Porque a gente passou por uma... Quando o Bolsonaro veio em 2019, a gente começou a fazer uma autocrítica e a gente errou muito no processo. E a gente começou a perceber que a gente estava vivendo, às vezes, a política pelo espetáculo, que é o problema da direita no Brasil. A direita não tem partido, a direita não tem estrutura, a direita não tem programa. Foi a direita como um todo. Sim. E a gente olhou, nossa, a gente está aqui, é como se fosse uma grande confusão digital. Qual é o nosso papel nisso aqui? O que a gente está fazendo? A gente está arrumando uma briga ali, eu estou indo na faculdade denunciar a hipocrisia da esquerda. Cara, o cara vai lá, faz um vídeo, provoca, denunciou a hipocrisia da esquerda, no outro dia o professor vai estar lá, ou um problema vai estar lá, ou a solução vai ter em outro lugar. A questão é, de nada serve. A gente falou, cara, a gente vai ficar velho já, a gente precisa fazer coisas concretas. Então a gente pensou, nós defendíamos ideias erradas naquela época, a gente defendia um liberalismo meio infantil. A gente já fez essa autocrítica faz tempo. A gente viu que a própria visão de Brasil nossa era meio vazia. Quem mandava no pensamento da direita no Brasil era o Instituto Mises e o Olavo de Carvalho. Sim. E a gente era caudatário disso. A gente não tinha partido. E o nosso próprio servidor, nosso público exigia que a gente apoiasse o Bolsonaro. A gente falou, cara, nós acabamos. Instituto Mises, vamos lembrar que acabou defendendo cloroquina no Brasil, né? Foi. Eles foram ponta de lança do cloroquinismo cultural. Foi. E você falou que vocês defendiam um liberalismo infantil. O que mudou nessa visão, Renan? A perspectiva do liberalismo infantil é o seguinte, o movimento libertário americano, ele ficou muito forte lá, só que ele espraiou para outros lugares. Aqui no Brasil ele se espraiou também. E aí o Instituto Mises era inclusive o principal irradiador disso. Vários lugares, tanto que a Argentina, hoje, esse movimento chegou na Argentina, depois o Milei é fruto desse movimento, o Milei é fruto do movimento libertário. E esse discurso, mais do que os Estados Unidos, bate muito com problemas no Brasil, que a gente tem uma presença do Estado na economia muito grande, é um país hiperregulado, a Argentina mais ainda do que a gente, e aí respostas libertárias começam a atender problemas concretos que existem. O problema é que essas respostas, às vezes, são tão simples que beiram a inutilidade. Tipo, não, é só ser privatizar tudo. Não é só ser privatizar tudo. E, eventualmente, você precisa ter várias empresas estatais. Tipo a Embrapa. A Embrapa tem uma função clara. Isso é uma coisa que eu aí até discuto muito, né? Porque as pessoas falam, o agronegócio, tá. Mas o agronegócio hoje está desenvolvido nesse estágio por conta de empresas igual a Embrapa. Aqui nós tínhamos um Instituto de Desenvolvimento do Agronegócio aqui em Londrina chamado IAPAR, que foi pioneiro em um monte de pesquisa em cima do café, Sim. etc. e tal. E o normal da iniciativa privada é não entrar em pesquisa porque é caro e não sabe se vai dar certo. Assim, né? Para ser justo com esse universo do lado, porque eu estou falando muito desse tema. Sim. Hoje, uma parte importante das pesquisas são feitas por multinacionais. Então, boa parte de novas sementes, você vai pegar essas Bunge, a própria Bayer faz. Então, você tem investimento lá dos caras, mas já não é mais nacional. E a Embrapa, ela foi destruída. A Embrapa foi sucateada. Isso é um fato. Mas, indo na linha do o agro funciona porque houve participação do Estado, é nítido. A gente fala da Embrapa, beleza, muitos vão falar do financiamento, e, na verdade, o financiamento, ou o subsídio ao crédito, ele, quando comparado com a Europa e os Estados Unidos, é pequeno. Sim. Agora, a gente esquece, por exemplo, das frentes pioneiras. O Estado brasileiro atuou para tirar o agricultor gaúcho e mandar vai para Rondônia gauchado. E mandou a galera para Goiás, Mato Grosso. E essa galera, tem centro de tradições gaúchas no oeste da Bahia, no Maranhão. Isso aconteceu. Então houve um papel, vamos dizer, do Estado de ampliar essas fronteiras. E boa parte do que a gente chama de sucesso é uma parceria entre, cara, se a gente olhar direitinho, famílias gaúchas, pesquisadores da Exalc, e Viçosa, foram boa parte deles para a Embrapa, japoneses que ajudaram nisso, um crédito especial e muito trabalho. E a gente criou algo subdesenvolvido. Eu posso pegar outros exemplos de parceria entre Estado e iniciativa privada, o caso da aviação no Brasil, o caso da Embraer, ITA, o Montenegro, que era uma geração inteira de homens públicos que tiveram no Brasil no pós-guerra. Então, teve exemplos de sucesso enormes nisso.
E eles não podem ser escanteados. Assim, o problema do Brasil, quando você tem relação Estado e economia, Sim. é que você não pode pegar os exemplos de sucesso e usar eles para justificar os fracassos, nem pegar os fracassos para negar os sucessos. Então, tem campeão nacional que não funcionou, tem esse monstro disfuncional que é a JBS Friboi, que foi gestada nessa ideia de campeões nacionais. E isso não pode ser usado para, vamos dizer, justificar uma coisa ou outra. O fato é, tem setores que dá para você fazer isso e isso tem que ser bem-vindo. E o liberalismo infantil não explicava uma coisa dessas. E esse é o problema que a gente teve que voltar atrás. A gente deu, nossa, dá para ter um papel super legal para o Estado, super pró-mercado. E, cara, a China fez, a Coreia fez, Vietnã tá fazendo e a gente tem que fazer. Eu vi, desculpa, eu não sei se eu tô me excedendo aqui. Não, fica à vontade. Eu fui pro interior do Ceará. A gente quer ouvir você, cara. Eu fui pro interior do Ceará ver as experiências que o Tasso e o Ciro fizeram na industrialização lá do Ceará. Sim. Porque tem muita gente que fala, o Ciro exagera tal. Tudo na política tem exagero. Lógico. Dito isso, teve industrialização ali. Eu vi. Sim. Eu fui em Sobral, eu vi. Eu fui em Nova Russas, eu vi. E isso gera classe média, sim. Sim. E é um modelo que funcionou. Olha, o Ceará, nos anos 80, era muito pobre. Não, vamos aprender, fui tomar lições. Ó, fui aprender com o Tasso, Ciro, fui conversar com o Raimundo Viana, o cara que montou isso pra eles. Fui aprender, tomar lição. Pô, vou aprender, mas é o Ciro que era do PT. Dane-se. Cara, é conhecimento. É isso. A gente tem que entender que as coisas se dão de maneiras diferentes, em locais diferentes, e a gente tem que adaptar. Então a gente não tem que ser dogmático. E o MBL era dogmático demais. Ô, Renan, você falou do Ciro, que está lá focado nesse momento na campanha lá no Ceará, né? E eu vendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Garotinho, falar, o Garotinho, inclusive, fez uma aposta numa live que ele fez aí com alguns outros jornalistas, dizendo, olha, Lula não vai ser candidato. Você também pensa nisso? Não? O que você acha que a esquerda vai... Porque, segundo o Garotinho, a esquerda vem com 3 nomes, mas sem o Lula. Eu acho que, não que ele tenha chance de ser candidato, mas o Boulos está na Secretaria-Geral diz algo. O Haddad é o nome natural, a meu ver, ainda que o Lula tenha se apaixonado pelo Garipo. Todo mundo comenta assim, o Lula se apaixonou pelo Garipo. Achar um besta, né? O cara tá aplicando os juros lá na ponta. Ele apaixonou. Assim, paixão de homem não se explica muito. Não se explica, ainda mais na polícia. Ele apaixonou ali. Ele já foi apaixonado pela Dilma, que ela falou que uma vez ela levou um laptop numa reunião, eu achei incrível. Então, não vou discutir, as pessoas se apaixonam. E o Haddad, o lance, se o Lula, se pintar que é uma eleição muito difícil pro Lula, não faz definitivo para a carreira dele, ele terminar com uma derrota. Uma eleição desgastante e ele terminar com uma derrota. É mais fácil botar o Haddad mesmo, e eu acho que faz sentido até para você criar uma sucessão. Porque o Lula perder uma eleição é tipo humilhante para a carreira dele. Agora, o Haddad iniciar um recomeço do PT com uma nova liderança endossada com o Lula solto,